Ai, as almas dos poetas, não as entende ninguém. São almas de violetas que são poetas também. Essa é a primeira estrofe do poema intitulado Poetas, da Flor Bela Espanca. E nada melhor do que começar o programa Memória Brasil de hoje com um texto dessa beleza, dessa delicadeza, que me foi apresentado pela Giovana Crispim, porque a nossa convidada de hoje é uma mulher ligada à arte e mais especificamente à literatura e à poesia. Ela é psicóloga, psicanalista, produtora e agitadora cultural. Responsa. E filha de um dos maiores poetas vivos do Brasil, Antônio Lázaro de Almeida Prado. Fernanda de Almeida Prado, é um prazer imenso ter você com a gente aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. A Fernanda apresenta o sarau Chama Poética desde 2004, não é isso? Uhum. Que vem ganhando repercussão e público a cada ano e já extrapolou os limites estaduais e nacionais. Ela já foi para Gênova, Portugal, e vai contar um pouco pra gente sobre os novos rumos que o Chama Poética vai tomar daqui por diante. Eu começo falando pra gente, Fê, como que surgiu a ideia do sarau? Na verdade, eu recriei uma criação do meu pai. Tá. Né? Eu cresci nesse mundo, universo da poesia. Eu era criança e ele estava preparando as aulas dele, ele declamava alto, ele sempre disse isso, que a poesia tem que ser declamada, ouvida, né? Toda a musicalidade da poesia. Então, essa minha convivência com a poesia vem da minha história. De berço. De berço, né? E aí, na Unesp, onde ele é professor fundador, a Unesp de Assis, ele tinha um projeto que chamava Noites de Música e Poesia. Então, eu comecei a frequentar a universidade assim, com 12, 13 anos e fui conhecendo poetas, músicos, dentre os alunos e alguns que eram convidados dele, que estavam lá e tal. Então, na minha infância, eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas que fui me encantando, né? Um deles foi o Lindolf Bell, que era um poeta que fazia catequese poética aqui em São Paulo, e ele foi para Assis, enfim. Um grande poeta, né? Um grande poeta. Parece que ele faleceu no mesmo dia do aniversário dele de 60 anos, você sabe disso? Eu não sei se Eu foi no mesmo ouvi dia, uma mas história ele faleceu assim. bastante jovem. Com né? 60 anos me parece. Se não me falha a memória. Isso. Até eu sou amiga da filha dele no Facebook, ela acabou de fazer um filme sobre a poesia dele. Que maravilha, precisamos ir atrás. Então, até conversei com ela, dela trazer aqui para São Paulo, fazer alguma coisa, uma apresentação. E que outras pessoas dessa época te marcaram? Aí eu conheci também o Vinícius de Moraes, era uma criança. Chata você. E o Drummond eu conheci já no final da vida dele e conheci no Rio. Tá. Não foi assim. Ele morava lá, né? E alguns outros poetas eu fui conhecendo depois, mas também convivi com grandes intelectuais, né? O próprio Antônio Cândido, que foi professor, era amigo do meu pai, é amigo há 60 anos, né? Antes de eu nascer, enfim, antes do meu pai casar, eles já eram amigos. E foi professor da Unesp de Assis, né? E, enfim, outros escritores que iam para Assis, que davam o Osman Lins, por exemplo. E eu ia frequentando a universidade e assim, muito metida, né? Eu estava no colegial, mas estava ali, por exemplo, fazendo cursos, antenada, cursos sobre poética, enfim, comecei a entrar nesse universo muito cedo. E aí, quando eu fui fazer o lançamento do livro do meu pai, do Ciclo das Chamas e outros poemas, eu comecei a fazer saraus aqui em São Paulo. Entendi. Inicialmente eu fiz alguma coisa na Livraria Cultura, do Shopping Vila Lobos, mas rapidamente eu fui capturada pela Casa das Rosas, que também estava iniciando como um projeto de poesia e literatura. Ela Nessa tinha época sido você transformado o Espaço Haroldo de Campos naquele ano. Entendi. Nessa época você já era conselheira da Poieses? Não, nem existia Poieses. Nem existia Poieses ainda? Não existia Poieses. Casa das Rosas começou com um percurso e nesse meio do caminho aí foi criada a UES. Entendi. Eu fui conselheira por um período, mas não sou mais. Não é mais. Não, até porque eu tinha que escolher. E eu escolhi realmente fazer esse caminho com as artes. Aliás, eu vou me gabar um pouco aqui, porque eu ganhei o livro do pai dela.
Ciclo das Chamas e Outros Poemas, de Antônio Lázaro de Almeida Prata. Tá dando pra ver? Tem como dar um zoomzinho pra gente? Não tem como dar. Eles me negam os meus pedidos, assim, na cara dura. É um vexame. E aqui, Lúcido Sonho, também de Antônio Lázaro de Almeida Prata. Conta um pouquinho pra gente, assim, a trajetória intelectual dele, só pra situar. Então, Ele falou que ele era da USP aqui antes de ir pra Isso, né? O papai é de família de Piracicaba, né? E tem 87 anos e começou dando aula na USP muito cedo e foi da USP ele foi para a Unesp, que não era Unesp, inicialmente era Instituto Isolado da USP, e foi desbravar o sertão, né? Fundar a universidade. Ele é um dos fundadores mesmo. Fundador, sim. Fundador da Unesp. Foi com alguns professores, Antônio Cândido foi um deles. Aí ele foi para CIS e ficou pé lá, né? Até hoje. Até hoje. Mas primeiro como professor de literatura italiana, depois teoria da literatura e literatura comparada, que ele foi fundador dessa cadeira. Que aliás começou na Unesp de Assis para depois vir para a USP. Entendi. Foi quando começou essa matéria, assim, né? E depois ele se aposentou como professor emérito da Unesp. Né? E assim, mas um homem completamente voltado para as artes, sempre escreveu. E continua poetando. Continua poetando. Mas assim, eu brinco com ele porque ele vai poetando, é super desorganizado como eu, assim, de milhões de livros e tal, mas nunca se preocupou em publicar. Quem foi publicar a poesia dele fui eu. E tem muita coisa para publicar ainda. Mas... Com que idade ele tinha quando saiu o primeiro livro? Foi então, o Ciclo das Chamas. Foi agora? Ele publicou só alguma coisa nas revistas da Unesp. E veja, se ele publicou só há 8 anos e fez o barulho que fez, né? Imagina. O Thiago de Mello fala isso. Mas como que você deixou a vida inteira sem publicar? Né? Tudo na gaveta. Você não podia fazer isso. Privando o mundo de poesia. Essa poesia maravilhosa. Exatamente. Aliás, ele escreveu uma poesia linda pra você. Será que você trouxe? Acho que não. Trouxe? Eu tenho aqui nesse último livro. Eu gostaria que você lesse pra gente. Eu vou ficar com vergonha. Não vai. Você lê pra mim. Então tá bom. Você lê pra mim. Vou ter que improvisar, né? Porque ler poesia não é simples assim. Tá bom, então eu leio. Você é uma declamadora... É meio esquisito você ler um poema que foi feito para você, não, né? mas aqui pode. E esse poema foi musicado pelo Irineu de Palmira. Que massa. O Irineu de Palmira é um músico mineiro. Que sempre participa, né? Que participa e ele musicou 20 poemas. Tá. Então, eu tive a oportunidade de ouvir alguns, ficou muito bonito. Parece que os poemas do teu pai são feitos para serem musicados. Então, essa no coisa da prefácio musicalidade desse livro, o Thiago de Mello escreve isso. É mesmo? Que ele faz poesia fazendo música. Eu sempre senti isso, ouvindo os poemas dele musicados, parece que foi feito, a embocadura já está pronta ali para botar a melodia. Ele fala isso, ele fala, esse poeta que maneja o idioma português como poucos e que ouviu Mallarmé dizer, pare musique, pare poesie. É um artista musical de sonoridade entranhável, de tal sorte que escuto ele próprio quando em voz alta entrega ao vento os seus versos que se espalham contentes pelas águas do meu rio Andirá, amado braço do Amazonas. Que lindo. O Thiago primeiro fala exatamente isso. Quer dizer, você como poeta também, essa sensibilidade, você... Não é porque eu sou poeta, porque eu não posso me comparar ao Thiago de Mello. É porque os dois somos Thiagos. Isso é mal do nome. Sim, claro. Então, esse poema, assim, minha mãe sempre foi a grande musa inspiradora. Sim. E o grande amor, assim, porque eles namoraram 10 anos e foram casados mais 57 anos. Meu Deus. Porque minha mãe faleceu faz 2 anos e meio. Eu soube. E cheguei a conhecê-la. E aí, mas para mim ele fez vários poemas. Esse poema que foi musicado é o Acalanto para Fernanda Maria. Bom, quando a gente é musa, né? Não sei se sou merecedora desses versos, porque é um olhar de pai, né? Mas o poema ele diz assim. Pai poeta. Doce como um canto, fruto da alegria, forte como o encanto do raiar do dia. Surge no acalanto de minha poesia, Fernanda Maria. Eu desejo tanto dar-te a melodia que traduza quanto teu pai diria, no puro acalanto da melhor poesia, Fernanda Maria. Que eu possa, enquanto, perdurar meu dia, cobrir-te com um manto de pura alegria,
como o pai faria, se eu pudesse tanto, Fernanda Maria. Lindo, que lindo. Acho que essa pureza, essa depuração, esse grau de depuração que faz com que a poesia soe tão singela, tão simples, acho que exige um trabalho do poeta. Para você chegar nesse resultado que para quem lê pareça simples, é da maior complexidade, né? Exatamente. Você escreve? Escrevo, mas para uso pessoal. Eu não me pessoal considero é uma poetisa. Eu acho que eu faço poesia fazendo o que eu faço, fazendo arte. E nunca te ocorreu publicar um livro? Nunca me ocorreu. Mas vai te ocorrer. Pode ser um projeto em outro momento da vida. Vai te ocorrer. Mas eu tenho me ocupado com tanta coisa. No que depender de mim, vai ter que te ocorrer. Agora, como eu sou uma pessoa invejosa, eu invejei muito o seu pai em ter escrito uma poesia para você e fiz uma poesia para você uma vez. Quer contar essa história? Como foi? A gente fazia oficina juntos? Como que é? Então, nós nos conhecemos, na verdade, através de uma amiga em comum, né, a Roberta. E aí eu tenho muito prazer com essa convivência com os jovens. E prazer não é trocar poesia, trocar palavras, trocar belezas, né? E foi isso que eu fiz com vocês. Né? Esse convívio foi isso, né? Então eu tinha um grupo de poesia no consultório que era mais para ser um ponto de encontro para a gente trocar belezas, né? Falar de coisas que nos encantavam. Manutencionar esse nosso desejo, né? Para não deixar isso ficar empoeirando, né? Exatamente. E daí você veio e aí eu até brincava, eram os meus pupilos, né? Os pupilos. E era um dia que eu não ia poder estar na oficina, então eu levei lição de casa. Tinha que viajar. E levei uma lição de casa. E ela, depois de anos, porque isso eu não me lembro quando foi, mas já faz um bom tempo. Ela teve a delicadeza, o carinho de trazer essa poesia. Então eu vou aproveitar isso e quero declamar para você como uma homenagem também. Então ache esse papel agora porque eu fiquei animado. É lindo essa coisa das relações permeadas pela poesia. Será que você me deu? Tá aí? Resposta ao Porto. Eu estava viajando. Vim de uma terra de risos e prantos, e esses versos colhi num ipê. Ele ergueu sobre mim sua dignidade. Voltei tão certo de que Ribeirão é o rio das minhas lágrimas, mesmo se o choro é de rir, que ousei flagrar a noite na busca da raiz dos meus anseios, e entendi pouca coisa daquilo que senti, e que foi tanto. Mas soube trazer dessa dor consciente que é o amor da noite, a lembrança de amizades recém-amanhecidas, na campina orvalhada em que se torna às vezes meu peito, quando não é pela vida magoado. Esse balaio de versos tão sem jeito, pescado em mim, riacho em cujo leito, vive Fernanda de Almeida Prado. Legal, né? Muito. Como você ficou encabulada de ler um poema para você, eu me dei ao luxo de ler um poema que eu fiz, mas fiz para você. Agora eu quero que você conte pra gente como funciona a metodologia mesmo de trabalho, a escolha dos temas, como que você desenvolve os temas para esse sarau, porque é realmente um trabalho precioso de costura, muito artesanal, e o resultado é nitidamente reconhecido, né? Todos. O sarau bomba, gente, vocês não têm noção. Verdade. Tem um público, um reconhecimento de público que me segue, assim, nesses anos todos, e vai crescendo, né? É bem legal. Olha, na verdade, eu acho que eu não consigo separar, assim, a psicanalista da leitura de poesia, da produtora cultural. Vamos lá. Então é uma coisa que acaba sendo por uma associação livre, né? Claro que existe um repertório de vida, né? Claro. E que vou agregando coisas novas o tempo todo. Mas de repente eu vou pescar lá em alguma história que eu nem sei por que está lá, eu encontro alguma coisa e vou costurando. Intuitivamente, muitas vezes. Né? Então é como se minha casa fosse meio que uma oficina de artes, né? Porque meu filho também é compositor, minha filha foi para artes visuais, ela fez arquitetura, mas também trabalha com arte, né? E então a gente está o tempo todo pensando. Inicialmente foi muito comigo e depois eles foram embarcando nisso, cada um com seus talentos e com seu jeito de ser, né? Agora, no projeto Chama Poética em si, assim, eu
por alguma razão, que ou é um desejo meu, ou às vezes até uma sugestão de outra pessoa, ou da própria pessoa da Casa das Rosas, ou na Unesp, ou no Sesc, surge o tema. E desse tema, aí eu vou fazer uma pesquisa. E realmente eu procuro fazer a pesquisa do jeito que eu penso que deva ser feita. Né? Concebida mesmo. Concebida, com seriedade, enfim. E aí vamos ramificando, né? Vou ramificando e tal. Primeiro uma chuva de ideias e depois uma síntese disso. Claro. Dessa síntese, a costura poético-musical, que aí eu vou discutir com os músicos. E como que é feita, por exemplo, a escolha desses músicos, ou dos participantes, atores que eventualmente declamam ou atuam? Olha, hoje eu tenho várias pessoas que trabalham, que são parceiros, né? E aí, de repente, eu penso, o projeto Chaplin, por exemplo. O projeto Chaplin tem a ver com a doçura da Mirtes Aguiar, porque eu acho que ela ficaria muito bem nesse projeto. Aí, Mirtes, vamos fazer, junto com o Natan, um projeto assim, assim? Aí, bom, e quem pode fazer? A atriz, que é a Priscila Lavorato, que, enfim... Aí o ator... Também um pouco por associação livre. Associação e uma especialidade ou talento específico daquela pessoa. Né? Agora, só pra gente situar, o Natan, a quem ela está se referindo, é o Natan Marques, grande musicista, violonista, que inclusive trabalhou durante anos com Elis Regina, fez Falso Brilhante com ela, que é um show antológico, enfim. Isso. E trabalha com a Fernanda, tá sempre nos saraus com ela, eu já tive a oportunidade de assistir, é um privilégio conviver com essa galera toda, né? Sim. É gente Sem muito dúvida, boa, sem tanto os dúvida. famosos quanto os não tão vários, conhecidos, mas são todos exatamente. muito talentosos, né? Exatamente. Então tem uma coisa que a vida foi oferecendo esses encontros artísticos com gente muito bacana. Claro. E dentre esses parceiros aí, por exemplo, Macunaíma, que eu estava te falando, desde quando eu pensei na ideia, eu pensei, tem a cara do Hélio Camargo, e realmente acertei, né? Então, e claro que alguns projetos você se sente assim, nossa, eu tive mais prazer com a realização, outros menos, né? Não me encantei tanto, não tenho tanta vontade de repetir, outros assim, ai que legal, vou fazer de novo esse projeto, eu curto demais. Cada vez que eu faço Chaplin, eu acho que eu tenho isso em mim, essa coisa que o Manuel de Barros fala, essa coisa do poeta está muito misturado com a criança, né? Uhum. Eu me sinto um pouco assim, né? E eu te sinto assim, muito assim, eu lembro demais de a gente na oficina e você falando que estava relendo pela enésima vez o livro do Chaplin, com o mesmo brilho no olho, com o mesmo interesse, como se aquilo fosse uma novidade. Né? Isso, eu acho que é um pouco essa da poesia, você descobrir a novidade. Redescobrir, né? E eu acho que isso é um encantamento, né? Com a palavra, com a beleza. Claro. Né? Que temas, já que você falou que tem alguns pelos quais você sente mais carinho, que tem mais vontade de repetir, quais seriam eles? Me dá alguns exemplos. Por exemplo, Chaplin, eu gosto muito quando eu repito. É uma delícia mesmo. Cada vez que eu faço, eu curto. A reação do público, porque mexe com as crianças, mexe com as pessoas idosas. E eu estou trabalhando com um ator, que é o Nico Serrano, que ele é o próprio palhaço. Ele é todo pequenininho, e é muito engraçado que a Priscila é um mulherão, então ela faz o palhaço. Fica muito legal, né? O Macunaíma, né? Fiz agora, recentemente, o Manuel de Barros, que eu já tinha feito no festival lá em Bonito, e fiz de novo, que eu adoro, né? Guimarães, né? E um tema que eu gosto bastante também é os 4 elementos, porque daí eu amplio e aí eu vou em vários poetas que me causam encantamento. Como é esse tema dos 4 elementos? 4 elementos, né? Eu fiz uma seleção de poemas que falam de água, terra, fogo e ar. E para cada elemento, então, por exemplo, em um momento eu vou falar de fogo e eu vou para o caminho do amor, e assim por diante, né? Também vai associando subjetivamente. Isso, exatamente. Poeticamente, né, na verdade. Eu tenho Minha Pátria, Minha Língua, que aí eu tenho essa paixão com a língua portuguesa, né? E são poemas de várias pessoas que escrevem em língua portuguesa. Tem poetas africanos, poetas portugueses, poetas brasileiros. É um projeto que eu faço com o Lula Barbosa, que eu também adoro. O Lula é um deslumbramento, né? Aliás, Lula Barbosa, você está no Facebook olhando a gente aí, que eu sei que você curtiu as nossas divulgações. Estamos mandando um abraço imenso para você. O Lula é muito amigo de uma tia minha, a Kátia, a quem eu também mando um beijo. É uma pessoa muito querida, de um talento imenso. Exatamente. Como a psicóloga e a produtora cultural,
elas se complementam, no momento que você é uma coisa, você deixa de ser outra. Eu sei que você trabalha muito por associação livre, mas existe uma ligação mais objetiva entre as duas coisas ou fica nessa questão? Eu acho que, em alguma medida, eu preciso até separar um pouquinho. Tá. Né? Porque no consultório eu tenho uma relação em que eu tenho que ficar compenetrada e ouvindo muito. E a ciência é outra. A ciência é outra. Mas muito ligada. Muito porque ligada. Literatura e psicanálise elas se complementam o tempo todo. Uma bebe da outra, né? Isso. Sempre beberam. Só que ali o que eu vou privilegiar é a minha escuta. Claro. Mas aquilo que eu aprendi na vida, com a poesia, com a literatura e com a minha experiência, enfim, eu carrego sempre. É você. Não tem como separar. Jeito de dissociar. Claro. Né? Agora, quando eu estou no papel de produtora, ou de agitadora, ou até diretora desse projeto, aí eu estou com uma postura em que eu realmente tenho uma atitude mais proativa. Claro. Né? De dizer, eu quero assim, nós vamos por esse caminho. Eu gosto muito de ouvir os artistas que trabalham comigo também, para pensar, para costurar junto, porque não adianta eu falar assim, eu imaginei muito que nesse projeto essa música fica legal, mas o músico fala assim, não tem nada a ver com o meu repertório. Então, vamos chegar numa música que tenha o encantamento que eu quero produzir, né, naquele momento, mas que também o artista que está comigo se sinta bem fazendo, seja do repertório, ou que ele até queira pesquisar de repente e trazer, complementar no repertório dele. Né? Então eu trabalho num primeiro momento com essa chuva de ideias, depois essa construção. E nisso está muito associado com a psicanálise, né? Porque a psicanálise tem essa coisa, é toda uma associação livre que vai, e depois a gente vai pensar Exatamente. a palavra, né? E vai descobrir ali alguma coisa que vai colaborar com o que o paciente Tem possa... atos falhos nos saraus? Ah, sim. Claro. E tem essa coisa também, que você pensa que você vai para um caminho e depois você vai para outro, porque é uma surpresa. É um organismo vivo, aquilo toma vida própria. E então, mesmo esses projetos que tem um roteiro pronto, mas ele nunca é igual. Entendi. Nunca é igual. Maravilha. A gente vai precisar fazer um intervalinho rápido e o Memória Brasil já volta com Fernanda de Almeida Prata. Até já. Oi, eu sou Carlos Sidney e apresento toda sexta-feira ao meio-dia aqui na TV Geração Z o Colunas e Notas na Web, a agenda cultural da cidade de São Paulo. Não perca. Um pequeno gesto para a ignição movimenta a roda de ação e reação. Toda essa dureza das Marias e Joãs se tornam beleza quando
Você que está querendo saber mais detalhes sobre suas séries de TV prediletas, não deixe de assistir ao Almanaque dos Seriados, apresentado por Paulo Gustavo Pereira, que por incrível que pareça, sou eu. Toda segunda-feira você não pode deixar de ver Almanaque dos Seriados, aqui no TV Geração Z, a partir das 5 da tarde. Conto com você. Convidados como Jeremy Seinfeld, knows the rules of the country. We're all throwing the dice, playing. Bill Cosby, Chris Rock, It is that. Black people don't go into black communities. We don't have to. We're already there. Louis C.K., Faggot didn't mean gay. When I was a kid, you call somebody faggot because they're being a faggot, you know? toda essa galera você vai assistir lá no programa do David Letterman. Aqui no Stand-Up em Pauta comigo, Bernardo Veloso. Sexta-feira, 1 da tarde, você vai ver o pessoal que faz stand-up aqui no Brasil, que é bem mais fácil de entender do que a galera lá de fora, né? Todo mundo convidado. Oi, tudo bem? Meu nome é Davi Mansur. E eu sou a Natália Nusselli. A gente está aqui para convidar você para a estreia do Linha de Fundo, dia 18 de março. Todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã. Para falar de tudo que vai rolar na semana e o melhor do final de semana esportivo. É o melhor do esporte na TV Geração Z. Memória Brasil de hoje está de volta com Fernanda de Almeida Prado, psicóloga, psicanalista, produtora, agitadora cultural. E agora a gente vai ver algumas fotos de carreira da Fernanda e do sarau Chama Poética, que ela coordena desde 2004. Vamos lá? Olha aí. É o Zé Domingos, né? Que é um grande seresteiro, tem Meu 82 amigo, anos. meu querido amigo. É. Kleber Albuquerque, que também é parceiro do Gabriel, meu filho, é um super músico, compositor, super talentoso. E aí está o Júlio, que é um rapaz que fez letras em Araraquara e é da Guiné-Bissau. Olha. E fez um trabalho Que comigo lindo. sobre literatura africana. Muito É isso, legal. essa foto em Araraquara. Ah, ela é Araraquara. É. Aí também é na Chácara Sapucaia, em Araraquara. E você vê que tem a foto do Mário de Andrade ali atrás, Exatamente, né? é um quadro, né? Exatamente. E você e Lula aí, Barbosa. Mas aí, nesse dia em especial, nós apresentamos o projeto Vidas Secas. Ah, entendi. Que nós fizemos o Ricardo Ramos Filho, que é neto do Graciliano Ramos, estava com a gente e apresentou também falando do livro Vidas Puxa, Secas. que oportunidade. Então foi uma oficina e depois em seguida um sarau. Tiago de Mello, né, querido Tiago. Grande poeta. Que é muito meu amigo, é até engraçado que aqui em São Paulo ele fica sempre no hotel perto de casa, que ele fala que é para ficar no quintal da minha casa e a gente está sempre junto. Que bonitinho. É, a gente tem uma relação muito próxima e aí eu estava fazendo o lançamento do livro dele. Entendi. Do livro de tradução de poetas em língua canto castelhano. Tá. Um livro que ele demorou 12 anos traduzindo. Nossa. É, mega trabalho. Essa apresentação é o Alberto, é um pianista. Nós fizemos sobre John Cage. Ele é de Florianópolis, ele tem um livro sobre a poética do silêncio, o Cage, né? E foi o centenário do Cage ano passado, então essa foto é na Casa das Rosas. É linda essa foto. Muito bonita. Aí o palhaço, Chaplin. Aí eu me realizo, aí eu sou criança total. Volta. E ó, eu que não sou muito alto, mas olha o tamanho dele. O palhaço é um barato. Como é o nome dele mesmo? Nico Serrano. Nico Serrano. Nico Serrano. Muito legal. Essa foto é uma coisa irritante. Olha o privilégio dessa mulher na casa de Antônio Cândido, com o pai dela, Antônio Lázaro de Almeida Prado. Do lado, ninguém menos que Paulo Vanzolini e o Cândido. Que é, enfim, é realmente um privilégio. O Antônio Cândido é amigo do meu pai há mais de 60 anos. E depois ele foi fundador da Unesp de Assis. Meu pai também foi, né? Fundador da Unesp. Então nós tivemos a convivência de uma história de vida. Claro. É, realmente. E ele, com a genialidade dele, é um homem de uma simplicidade, de uma humildade. Sem dúvida. Incrível. Já nos recebeu na casa dele, a minha, a Giovana, algumas vezes. Sempre muito carinhoso, muito receptivo. Aí seu chaminha poética, né? Eu achei isso uma sacada, viu? Adorei. Chaminha poética. E esse foi um especial com a Arca de Noé. Esse era o ano do centenário do Vinícius. Sim. Né? Nós já fizemos Vinícius algumas vezes.
esse ano eu pretendo voltar a fazer. Pretende voltar por conta do centenário, né? Aí, comentário, tem muita coisa, eu sou muito desorganizada. Então, eu tenho guardado, assim, organizado, resolvi colocar um pouquinho em ordem, e aí que eu te mandei isso, que saiu um comentário na Bravo, né? Mas está aí na mídia saindo alguma coisa sempre. Aí também com o Nico Serrano, a Priscila Lavorato e o Natan Max. E a Mirtes Aguiar. Esse é o projeto Chaplin. Fernanda Conrado, que é minha parceirinha desde sempre. Eu conheço a Fernanda Conrado desde quando ela tinha 4 anos, porque ela estudou na escola pequenininha com a minha filha. Ah, entendi. Não é berçário, é prézinho, sei lá o nome que tem, enfim. A Flora Figueiredo, querida Flora, que é uma poetisa que eu adoro e que também participa muitas vezes. E o Carlos Bueno, que é poeta e que, de certa forma, eu que trouxe ele para fazer os cursos da Casa das Rosas. Que legal. Porque ele é lá do interior e eu que falei dos projetos, e hoje ele está publicando, fazendo um milhão de coisas. Eu acho isso muito bacana. Você e a sua casa viraram verdadeiros polos de centralização, de reunião de gente de qualidade, sensível e talentosa. Né? Incontestavelmente. Aí o Pasquale, o Gabriel, meu filho, né? E o Reinaldo Puebla. O Pasquale, vocês todos sabem quem é, o professor Pasquale. Ele acabou vindo, no primeiro momento eu o conheci por conta da poesia do meu pai, mas quem trouxe ele mais perto da gente foi o Gabriel, por conta de uma música que chama Sujeito Objeto, que ele brinca com a língua portuguesa e ele começa a dizer: ei, Pasquale, que essa menina bota palavras na minha boca. Eu acho que o Gabriel já cantou isso pra mim uma vez. Então, e depois ele complementa, diz, faz esse sujeito um objeto. E ele brinca legal, muito o tempo né? todo com a língua portuguesa. É muito legal. E o Pasquale gostou muito e falou que ia assistir, realmente foi, e teve de novo esse sábado, essa aí já é do outro ano. Entendi. E o Reinaldo Puebla ele é ator, diretor, é argentino, e ele é diretor dos corais cênicos. Lá da Faculdade de Medicina, do SESC, Senai. Que bonito. Um projeto lindo. Você tem feito muito SESC também, né? Tenho feito alguma coisa que assim. É maravilhoso. Tenho feito sim. Muito legal. Aí na Casa das Rosas, no lançamento do livro do meu pai, do Lúcio do Sonho. E aí o Antônio Cândido e o meu pai, né? O Antônio Lázaro de Alves Prato, para quem não sabe quem é. Nessa foto tem o Antônio Cândido, eu e do meu lado a minha mãe, Temis, a grande musa inspiradora, que nos deixou a começar pelo nome. O nome de deusa, né? Da deusa da justiça. Mitológica. Vozes do Sul, achei lindo isso também, Quintana ali em cima, Lia Luft, né? Helena Collodi, que é uma poetisa de Curitiba que eu tenho paixão com a poesia dela. Eu tenho uma grande amiga em Curitiba que foi professora primária do meu pai, a dona Paulina, ela tem quase 100 anos. Ela foi muito amiga da Collodi. Olha. E a última vez que eu tive lá, ela me doou toda a correspondência delas duas. É um material. Pronto, aí na sua mão, né? Pronto, já vai. E livros autografados, eu estou esperando a oportunidade de surgir alguma instituição confiável para poder doar isso, porque realmente é muito legal. Memória da Noite Paulistana foi muito interessante porque eu tinha feito primeiro no Museu da Língua Portuguesa uma homenagem para o Adoniran Barbosa, e quando eu estava preparando essa homenagem eu li uma reportagem sobre o Ernesto Paulelli, que é o Ernesto do samba do Adoniran. Que é aquele que está ali no meio. Ele está agora com 96 anos. Na ocasião ele tinha acho que uns 92. E aí eu liguei, eu e Fernanda Conrado, vamos descobrir como a gente vai falar com esse Ernesto. E como descobrimos, liguei, falei com a filha Valéria e convidei, ele foi na homenagem no Museu da Língua. Eu tive lá. No museu. No Museu da Língua, nos dois, tanto na Casa das Rosas quanto no museu. E daí eu acabei resolvendo juntar os dois na Casa das Rosas. Fantástico. E foi interessante porque o Paulo Pasolini era amigo do Adoniran. Sim. E o Ernesto era amigo do Adoniran, mas os dois não se conheciam. Exato. Então foi um momento histórico.
Foi E a muito Ana legal. Bernardo ali, à Isso, direita, que ela é fez a parte musical. musical, que ela canta muito lindamente, bem, e é a esposa exatamente. do Paulo Vanzolini. Exatamente. Então, Aninha querida, um beijo pra você. Pindorama, porque eu gosto também muito de trabalhar com essa coisa das raízes da nossa cultura, né? E daí eu fiz aí com o grupo Poema Novo, foi um projeto bem interessante também. Macunaíma, Ah, o xodó. meu xodó. O xodó. Na próxima vez que a Fernanda vier aqui, e que a gente espera que não demore, ela vai vir vestida com figurino de Macunaíma. Era para ela ter feito isso hoje, ela não quis, se negou terminantemente. Não é brincadeira, a gente combinou que da próxima vez ela viria divulgar o sarau do Macunaíma que ela tá produzindo. Vai Eu volto no segundo semestre. voltar no segundo semestre. segundo Daí a semestre. gente vai fazer uma farra. Que vocês vão Porque daí a gente traz o Hélio Camali também, que Vai é ser o compositor, Vai ser um. o cantor desse Vamos projeto. fazer sarau no Memória Brasil. Aham. Temos mais fotos, vamos lá. Não temos mais fotos. Não temos mais. Conta pra gente a sua ida primeiro para Gênova, depois para Portugal, essas inserções internacionais eu ia falar do Memória Brasil. O Memória Brasil vai ser com o tempo, né? Com o tempo. Claro. Do sarau Então, Chama Poética. Na verdade, em 2007, eu conheci uma pessoa, uma atriz em Gênova. Conheci primeiro na internet e começamos a trocar figurinha por conta da poesia do meu pai. Tá. E depois ela veio pra cá e ela que acabou apresentando a poesia do meu pai para o Cláudio Posani, que é diretor desse festival de poesia de Gênova, que é um importante festival de poesia lá, que acontece em 2008 foi o 14º festival. E aí o Cláudio Posani entrou em contato comigo, fez o convite para que meu pai participasse naquele ano do festival. Acontece que aí as coisas vão se cruzando, né? A Mina de Muno, que é professora da Universidade de Gênova de literatura em língua portuguesa, né? Ela morou no Brasil, ela fala muito bem o português, ela é italiana, mas enfim. E ela é muito amiga da Vera Lúcia de Oliveira, que é uma poetisa, que estudou em Assis, ela é de Cândido Mota, estudou em Assis, foi aluna do meu pai e é professora de literatura e língua portuguesa na Itália. E elas são muito amigas. E ela tem, a Vera Lúcia, por conseguinte, essa relação com a minha família e tal. Enfim, a Mina veio para o Brasil antes do festival. E estavam então organizando, ela se dispôs a fazer a tradução, porque no festival tem isso. O poeta declama, no caso do meu pai, ele fala lindamente o italiano, mas tem alguns poetas que não falam. Então tem alguma forma, uma outra pessoa, um declamador e tal, falam no italiano e o poeta na sua língua, né? E aí a Mina fez as traduções e veio para o Brasil antes do festival, e eu estava fazendo um projeto no Sesc Ipiranga, na ocasião. Ela assistiu e falou assim, não vai ser só a participação no festival, vamos fazer alguma coisa na Casa América, que é o espaço que ela é uma das diretoras, enfim, tem um cargo importante lá. E foi assim. Nesse sarau estava participando o Cássio Junqueira, a Carmen Queiroz, que é maravilhosa. Que é uma grande voz, né? Nossa. E presença de palco maravilhosa. Incrível, ela é incrível. Então, os italianos ficaram encantados. Imagina. E a Elisa Gatti, não sei se você conhece, jovem, ela de só pais de italianos. Então fomos em maratona daí. Então não foi só a participação do festival, foi também essa apresentação do Chama Poética Internacional. E os italianos enlouqueceram. Divulgado, E daí nós fizemos com vários dos poetas em literatura portuguesa, brasileira. O Cássio declamou, eu declamei, meu pai, a Carmen cantou, a Elisa também. Então esse foi o nosso primeiro, e isso em 2008. E aí ficou a vontade de voltar e tal, outros convites. O ano passado eu fui com meu pai. E daí voltamos em Gênova e depois também em Portugal. Ficamos mais tempo em Portugal. Em Portugal participamos de várias coisas, em vários grupos de poesia, enfim, foi muito bacana. Agora você tem uma ligação muito forte, eu sei, com a filosofia. Como que isso permeia esse trabalho também?
Eu acho que com toda a teoria do conhecimento, né? A teoria do conhecimento me encanta. Eu estudei 3 anos com o Garcia Rosa, que é um filósofo, que é professor de filosofia e também de psicanálise, e ele dava curso de filosofia para psicanalistas, né? Então foi um tempo de uma imersão maior na filosofia. Mas a vida inteira ela, né, me acompanhou, né? Então, de repente, por exemplo, eu fiz o Elogio da Loucura, que também é um outro projeto que eu adoro, porque eu acho que a vida não é muito séria mesmo e a gente tem que brincar. Né? Claro. E eu acho que nada como a loucura fazendo esse autoelogio e falando de como é chato ser muito normal. Com certeza. E como é saudável, às vezes, se permitir um pouco ser louco, né? Então eu acho que é uma coisa que vem da minha formação, né? Meu pai, poeta, mas também pensador e tal. Claro. Né? E a minha mãe com a psicanálise, que também, então eu acho que eu bebi nas duas fontes, né? Você teve uma sorte, né? um grande privilégio. Agora, falando na sua formação, aproveitando esse gancho, quem são os teus escritores preferidos? Poetas ou não? Mas qual é a sua grande referência, ou as suas grandes referências? São muitas, né? Imagino. Mas, vamos pensar... Eu gosto muito da Hilda Hilst. Eu gosto dos poetas malditos, né? Na leitura mais clássica, eu acho que eu não posso deixar de falar, e até um encantamento que foi produzido pela relação com meu pai, que é o Dante, Divina Comédia. Ele é especialista na Divina Comédia, então eu acabei assistindo algumas palestras dele e lendo, então uma primeira leitura também jovem, depois agora mais recente, uns anos mais recentes, uma leitura na maturidade, né? Agora, por exemplo, eu estou fazendo também uma outra leitura do Don Quixote, né? Então eu bebo dos clássicos, sim, né? Mas assim, dos poetas, vamos voltar, Murilo Mendes, poetas contemporâneos, eu gosto muito da poesia do Frederico Barbosa, que é meu amigo, que é o diretor da Casa das Rosas, né? Moacir Amâncio, é um outro poeta que eu gosto bastante. Bom, Manuel de Barros eu já falei, né? Tem um encantamento com as palavras. O Bartolomeu Campos de Queiroz também me produz muito encantamento. Das mulheres, outra que eu gosto muito é Cecília Meirelles. Eu tenho paixão pela poesia dela. Né? Enfim, Guimarães Rosa. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Me diz uma coisa. No Thiago de Mello. No Thiago de Mello. Não posso cometer essa injustiça com meu amigo. E Antônio Lázaro de Almeida Prado, evidentemente. Sim, claro. Uma curiosidade minha. Como você enxerga a linha, talvez muito tênue, que existe entre texto literário, artístico e texto não artístico? O que para você faz com que um texto seja literatura e outro não? Você tem essa clareza? Já parou para pensar nessa questão? Ou isso não é uma questão que você julgue relevante? Enfim, como você enxerga isso? Eu acho que é uma coisa da minha leitura, da minha vida, da minha relação com a literatura. De repente você percebe, pode ser até a ousadia da minha parte, né? Mas enfim, é uma análise que eu faço, uma artesania com a palavra diferente. Você pega um texto e aquele texto não te encanta, não te produz nada, nenhum impacto, mesmo falando de algo que é feio. Claro. Né? Que é difícil, mas existe um jeito belo de falar. Claro, até porque conceito de feio e belo também são coisas, né? Exatamente. E existe aquilo que você fala que é enfadonho, que não me encanta, não me produz nada. É artefeito. Isso, não me causa nenhum efeito em sentido... Eu amanheci hoje com essa questão, porque há ficções tão pouco artísticas e há não ficções tão bem buriladas que te encantam e transcendem o tempo. Né? E o Borges, ele fala uma coisa que eu acho interessante, né? Que assim, é tanta coisa para ser lida numa vida que você não pode perder seu tempo com algo que não te encanta. Ai, que bom que ele você não fala exatamente assim. Não, mas é a leitura que eu faço, enfim, mas é lindo. E uma vez você me deu essa lição numa das nossas oficinas, num dos nossos encontros. Eu penando para ler um James Joyce,
O retrato do artista quando jovem. Eu nunca me esqueço disso. Eu falava, Fernanda, eu preciso ler. Por que é que você precisa ler, você me disse? Porque é o James Joyce. Ela falou, sim, mas tem o Guimarães Rosa, tem o Mário Quintana, por que tem que ler James Joyce? Se Agora, nesse momento... porque esse é uma questão de momento mesmo, né? De maturidade, de repente. Tem tantos autores indispensáveis. Sabe, um super sacrifício e tá tão custoso. Por que agora? Pra que se Porque forçar? em outro momento você vai ler e vai ler de um outro jeito, com um outro repertório, né, um outro conhecimento, enfim, outra trajetória, que daí aquilo vai fluir tão melhor. Então, neste caso, não que não seja um escritor que merecesse, não, evidente, ao contrário, mas talvez naquele momento ele era muito árido. Com certeza. Né? Não precisava me forçar. Eu faço isso, às vezes eu estou lendo e às vezes... Não, agora eu me cansei um pouco, mesmo de algo que me encanta. Agora eu preciso me ocupar com uma outra coisa. E também porque eu tenho que me dividir com o aspecto de que às vezes eu preciso me dedicar só exclusivamente com a outra lado. Tem a sua disciplina, né? Tenho que ter disciplina porque agora é a Fernanda que está pesquisando algo para o trabalho de psicanalista. Né? Então agora é pura poesia, pura magia. Enfim, mas eu sigo bastante isso que o Borges fala. Que é de lindo, não é me sábio. obrigar a ficar me desgastando com algo que ou é enfadonho ou não é o E não é a tua dinâmica do instante que você está com Isso, aquilo. Né? O que você está lendo no momento para falar Então, disso? nesse momento, eu estou relendo o Don Quixote. Tá. Eu tenho um desejo aí, e o Gabriel o meu filho, tá entrando nessa coisa da gente fazer alguma coisa, né, com o Don Quixote. Agora tem uma pergunta que é Ele é provocador. Que é uma intimidade. Diz o ditado que de médico e de louco todos nós temos um pouco, certo? Qual é a sua loucura? A minha loucura? Eu acho fazer tanta coisa, né? E ao mesmo tempo eu faço, se você me perguntar se eu faço por quê, eu faço porque eu gosto. Porque você ama, você é Sabe? encantada, né? É, exatamente. Então, o Manuel de Barros fala sobre isso, né? De que ele comprou o ócio para fazer aquilo que ele gosta e tal. Eu tenho que sobreviver, eu trabalho, enfim. Mas não é fazendo arte que eu sobrevivo. Claro. Né? E faço porque gosto mesmo. Né? Porque te alimenta de outra Me maneira. alimenta. Mas talvez a minha loucura é fazer muita coisa ao mesmo tempo. Como é que é a imagem do champanhe? Então, a Mira Samorano, que é uma amiga querida, que é lá de Presidente Prudente, que é cantora e uma graça, ela deu essa imagem, né, de uma cabeça que parece uma taça de champanhe borbulhando de ideias. Né? Cheia de bolinhas, de borbulhinhas. Isso. Olha, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas antes de a gente encerrar, eu queria fazer um ping-pong rápido com você. Então, para começar, uma música preferida? Uma música preferida? Ou um autor, pode ser. Ou um autor? Doutora. Associação livre, doutora. Tá bom. Uma música preferida? Me deu um branco. Como? Me deu um branco. Te deu um branco? Não tem problema. Mas gosto muito Posso falar de músicos? Claro. Gosto muito, eu tenho desses músicos autorais, né, tenho acompanhado muito o Hélio Camargo, eu acho ele genial. É meu amigo, eu tenho o maior prazer de fazer trabalhos com ele. Outro músico que é meu super parceiro que eu adoro é o Lula Barbosa, o Irineu de Palmira. As músicas que ele fez com os poemas do meu pai são belíssimas, merecem fazer um CD, um trabalho. Merecem uma reverência mesmo. Isso, né? Mas eu gosto muito do Milton Nascimento, Elis Regina, Caetano, essa turma toda. Mas não sei pensar uma música. Um medo. Não sei, eu acho que quando você está ocupado fazendo aquilo que você gosta, né, eu quero continuar dando sentido para a minha vida e viver bastante, se possível. Acho que é isso. Não queria morrer logo, não, queria viver mais, bastante. Uma mania sua. Mania. Mas pergunta chata. Responda, Fernanda de Almeida Prado. Ai, mania. Meus filhos... Não responder as perguntas é uma mania sua? Pode ser. Então tá bom. Uma comida preferida? Uma comida...
Comida. Ai, mas que coisa, não sei. Comida mais. Peixes. Peixes, ok. Um pensamento ou uma frase que defina você na vida ou o seu estado de espírito nesse momento da sua vida. Olha, eu até coloquei aqui, mas eu não sei se eu vou encontrar. É um texto da Clarice Lispector, que eu acho que é bem interessante, que ela fala que eu nasci para criar meus filhos e para lidar com as palavras, né? E para dar amor ao outro. Eu acho que sem a preocupação de que tem uma troca, que eu receba algo em troca, mas que eu sei que essa troca vem. Acaba a vida naturalmente. E no fim das contas, viver é isso, né? Eu acho que é um pouco por aí. Tem um poema do meu pai que fala isso também, que eu acho que é bacana. Eu vou ler esse poema. Alegria de ser. Ser sempre tão simples como o sonho livre da infância. Ser tão grato à vida como o dom gratuito do canto. Ser um eco puro do valor arcano da vida. Ser tão simplesmente como o voo livre dos pássaros. Muito obrigado. Adorei ter você com a gente. Infelizmente o Memória Brasil vai ter que ficar por aqui. Se dependesse da gente, a gente ia embora. Mas semana que vem a gente está juntos de novo e logo mais a Fernanda volta, tá bom? Um grande abraço para todos e até lá. Tchau, tchau.